É, pessoal, a suspensão do Wilker Leão chegou ao fim. Mas e aí, será que essa disciplina de História da África e História do Brasil ainda continuam? Ou elas já concluíram seu conteúdo? O Wilker Leão vai ter que explicar isso um pouco pra gente. Até porque eu não tenho certeza, mas a disciplina de História da África é extremamente importante pro curso de História. E eu não sei se na UNB tem outro professor que ministra essa disciplina. Se não tiver, o Wilker Leão vai ter que assistir aulas com esse professor pra ele conseguir a aprovação, a não ser que a faculdade expulse o Wilker Leão antes disso. Mas enfim, o Wilker Leão publicou mais uma aula, onde ele participou ativamente da aula, escutou o professor. Na verdade, ele publicou ali um trecho da aula em específico que o professor discute algum tema muito singular, principalmente em relação à economia e o governo Lula. Eu quero assistir esse vídeo junto com vocês e trazer algumas considerações a respeito desse vídeo. E por incrível que pareça, para aqueles que dizem que o Wilker Leão faz bagunça, ele vai pra sala de aula pra fazer balbúrdia, pra bagunçar, pra atrapalhar a aula, nesse vídeo aqui demonstra que ele não atrapalhou a aula coisa nenhuma, ele só assistiu a aula e fez os seus questionamentos e escutou toda a exposição do conteúdo. Mas lembrando pra vocês de uma coisa, nós temos acesso exatamente àquilo que o Wilker Leão quer que nós tenhamos acesso. É muito importante que você saiba disso, porque aquilo que é exposto no canal do Wilker Leão é separado por ele, é editado por ele, então nós não temos acesso às informações que estão por trás das câmeras. Por isso que eu gostaria de conversar com um aluno dessa turma, principalmente em relação às outras disciplinas, com exceção de História da África e História do Brasil, para ver se de fato isso que dizem sobre ele se revela na realidade, que seria o caso dele atrapalhar a aula, dele fazer bagunça, dele interromper o tempo todo com perguntas impertinentes. Eu queria ver se de fato isso se concretiza na realidade, porque se isso acontece, é óbvio que isso traz prejuízos para a disciplina e traz prejuízos para a turma inteira. Mas o Wilker Leão fala que ele não faz isso. Ele aguarda o seu momento de falar, ele usa da palavra apenas quando o professor dá a ele a palavra, faz os seus questionamentos, grava e publica na internet. Obviamente, com todos os cortes, com toda a edição, com a separação clara daquilo que ele quer mostrar no seu canal. Obviamente, isso tem que ficar muito claro na sua mente. Tá certo? Eu vou reagir a mais um vídeo aqui do Wilker Leão e no final eu quero te dar um alerta muito importante a respeito de gravação de aulas e de publicação dessas gravações, que eu acredito que a maioria das pessoas que comentaram nos vídeos anteriores onde eu discuti esse tema ainda não conseguiram entender. Existe uma diferença muito grande entre gravar uma aula e publicar uma aula. Isso é até ridículo de entender a diferença, mas muitas pessoas ainda fazem essa confusão nos comentários e eu quero esclarecer isso pra vocês no final desse vídeo. Enfim, vamos lá, sem mais enrolação, vamos assistir aqui o vídeo do Wilker Leão. Olha só, o vídeo se chama Discutimos a Insegurança Jurídica do STF e a Economia do Governo Lula, episódio número 54. Ele publicou há mais ou menos uma semana e eu peço desculpa pra vocês que eu não consigo acompanhar o ritmo de internet, tá? As demandas aqui não me deixam gravar vídeos todos os dias, a todo momento, então acaba que os meus vídeos ficam um pouco atrasados mesmo, porque eu sou responsável pela edição, pela criação, pelo roteiro, enfim, não consigo fazer tudo ao mesmo tempo porque eu também tenho as demandas aqui do escritório. Mas vamos lá, vamos assistir aqui como que o Wilker vai participar dessa aula. Em termos de um país, você ainda tem uma credibilidade muito grande, o Brasil é um porto seguro. Então eu posso afirmar que há uma desconfiança interna e uma confiança externa na economia brasileira? O Brasil tem uma confiança externa, principalmente pela entrada, fortalecimento da democracia. Professor, uma dúvida. O olhar externo para investimento aqui dentro vai ser mais negativo do que positivo, por exemplo? Porque olha lá o país chamado Brasil, que dá salário mínimo vinculado a inseguranças, que não está atrelado à economia de fato. As leis trabalhistas são inflexíveis, são rígidas. É pior, então, de se trabalhar lá, de contratar empregados. Insegurança jurídica, o STF, por exemplo, com o caso do X, agora é um exemplo clássico disso, suspendendo a plataforma e aplicando multas para elas que cobrou da Starlink, por exemplo, que é outra empresa que não tem nem o domínio completo do Elon Musk, que seria o penalizado pelo X ali. Então, como que uma empresa lá de fora vai olhar positivamente para o Brasil aqui dentro e vai falar, pô, quero levar minha empresa para lá, quero investir lá? Como é que eu vou, né? O Brasil tá passando agora. É pior de se trabalhar, no caso, é pior de se contratar, né? Aqui no Brasil é ruim de se contratar em razão da legislação trabalhista, que é muito rígida, hiperprotetiva, né? Eu atuo na área do trabalho desde 2018 e eu conheço bem essa realidade. Mas trabalhar não é ruim não, tá? Trabalhar no Brasil é muito bom, você tem uma série de vantagens aqui. Eu sei que uma galera vai para os Estados Unidos para buscar melhores condições de trabalho. Não, o pessoal vai para os Estados Unidos buscar dinheiro, porque condições de trabalho igual aqui não tem. Aqui o trabalhador tem excelentes proteções legislativas e tudo que acontece com o trabalhador praticamente a culpa é da empresa. Por isso que fica inviável alguns investimentos muito específicos aqui no Brasil em razão dessa mão de obra cara e complexa. Acredito que foi isso que o Wilker Leão quis dizer nessa pergunta. E aqui me chama atenção um detalhe, pessoal. A moça, no início do vídeo, ela fez uma pergunta, o professor respondeu a pergunta e o Wilker publicou aqui no canal do YouTube essa pergunta e a resposta a essa pergunta totalmente pertinente, pelo que parece, ao tema da aula. E tudo certo, porque nos vídeos anteriores, os próprios alunos da turma do Wilker comentaram nos meus vídeos
vídeos, dizendo que se sentiam incomodados, constrangidos de fazer pergunta, mas não existe constrangimento nenhum em você questionar o professor a respeito de algo, o professor responder o seu questionamento, mesmo que seja uma pergunta idiota. A sala de aula é o local para dirimir essas dúvidas. Então eu acredito que não existe nenhum constrangimento nesse caso. E aqui fica também o meu questionamento ao pessoal da turma de História da África e ao professor de História da África, porque realmente eu tenho essa dúvida. Por que os outros professores, no caso esse professor aqui, que me parece ser um professor de economia, por que ele não se sentiu incomodado com as gravações e continuou seguindo com a exposição do conteúdo normalmente, como se nada tivesse acontecido? Por que ele conseguiu oferecer a sua aula de forma técnica, sem atrasar o conteúdo da disciplina, sem deixar de dar aula, sem abandonar a sala de aula, sem fazer nada disso? Por que esse professor conseguiu fazer isso de forma profissional e o professor de História da África preferiu suspender as aulas, deixou de dar a primeira aula e só voltou a dar as suas aulas mesmo depois que o Wilker Leão foi suspenso? Enfim, vamos dar uma olhada nessa aula aqui. No momento, muito agito interno, político, né, econômico, mas muitas empresas chegando. Interessante isso, né? O Brasil é um país de doido, né? Tem que estudar um país desse, né? Ou seja, os estrangeiros estão acreditando mais que os brasileiros. Eu vi um dia desse, eu estava lendo uma reportagem dessa, aí o cara falando, não, que o brasileiro está no dia a dia, né? O ônibus, a rua. Esse cara não, esse cara está pensando daqui a 10 anos, quando esses brasileiros tiverem dinheiro, entendeu? Potencial de crescimento, né? Se eu montar esse negócio, daqui a 10 anos eu já estou no Brasil, esse pessoal chega, opa, já estou aqui. Então o potencial de crescimento é muito grande, vamos para esse país. Gente, lembra que eu falei pra vocês nos vídeos anteriores, principalmente naquele onde eu discuti com vocês a responsabilidade civil que envolve a publicação dessas aulas? Lembra que eu falei pra vocês que o Wilker Leão pode ter problemas sérios em relação ao direito autoral por publicar conteúdo de aula que está sendo ministrado na sala de aula? Então, isso daqui que eu estou assistindo junto com vocês faz parte do conteúdo de aula e faz parte da metodologia de ensino do professor também. Então, o Wilker pode ter muitos problemas em relação a isso, porque isso daqui sim tem proteção dos direitos autorais. Agora, aquela interlocução que ele tem com o professor, aquele bate-boca com o professor de História da África, onde o professor separa um momento da aula pra falar dele, pra atacá-lo, e os dois ficam ali trocando farpas, isso daí não tem nada a ver com a aula. Isso se trata apenas de uma mera interlocução. Agora, quando o professor ele começa a ministrar sua aula, ele começa a desempenhar ali o seu papel, a sua atividade pública propriamente dita, isso sim tem proteção na lei de direitos autorais. Aí qualquer publicação sem a devida autorização pode trazer riscos e pode trazer também responsabilidades civis e em outras esferas também do ordenamento jurídico. Então aqui fica o mesmo alerta que eu dei lá naquele primeiro vídeo, onde eu disse que a proteção da legislação sobre direitos autorais resguarda não só o conteúdo da disciplina, mas também a metodologia de ensino desse professor. Se esse professor aqui, por exemplo, quiser processar o Wilker, dizendo que ele está oferindo lucro em cima da sua aula, em cima do conteúdo da sua aula, muito provavelmente ele vai obter êxito em juízo. Então é isso que o Wilker precisa ficar ligado, porque conteúdo de aula tem proteção legal. Está acontecendo isso, está chegando muito dólar, mas ao mesmo tempo está essa confusão interna. Não é, né? Não chega nem perto dessas confusões que a gente está vendo aí, guerra, né? Não chega nem perto disso aí, né? Mas tem essas confusõezinhas aí do nosso governo. Professor, por exemplo, o potencial de crescimento. E por que a taxa Selic não abaixa? Por quê? O que é a taxa Selic? É uma forma de controle da inflação. De quem? Do Banco Central. Do Banco Central. O Banco Central é o guardião da moeda, né? É o cara que vai controlar os preços. Pronto, a aluna fez um questionamento e o professor respondeu o questionamento. Qual que é o constrangimento que existe? Todo mundo nessa sala sabe que o Wilker está gravando. É um questionamento válido, o professor vai trazer os fundamentos para sua resposta e seguir com o conteúdo. Normalmente, qual que é o problema? Preços. O papel do Banco Central existe para isso, controlar preços. Né? Nos últimos 5 anos aí, 3 anos, pós-pandemia, né, os governos têm sido muito generosos. Bolsas, jogou muito dinheiro na economia. Isso puxa os preços para cima. Não foi só no Brasil não, né? Os Estados Unidos estão com esse problema lá também, sério. Né? Chega até a eleição lá, foi em cima dos preços. Pressão dos preços para cima. O Brasil também está passando por isso. Um dos componentes fortes, isso por que está acontecendo? Muita renda social caiu dentro da economia. Bem, puxou esse consumo aqui para cima. Certo? Puxou esse consumo para cima. O professor tá andando na sala de aula, né? O Wilker tava olhando para cá, depois ele passou a olhar para cá. O professor parece se movimentar bem. E a explicação dele é muito boa, né? Então acaba prendendo mesmo a atenção dos alunos. Tá? Para piorar,
entrou um governo aí nos últimos 2, 3 anos, puxou esse G para cima. Se você analisar friamente uma economia, basicamente é demanda e oferta. Quando a demanda sobe porque você deu grana a mais, porque o governo está gastando mais, né, o nível de preço sobe, a inflação sobe. Uma maneira de você controlar isso, o Banco Central, que é o controlador de inflação, aumenta o preço do dinheiro. Porque aí esse dinheiro começa a ficar caro. Eu pegar dinheiro para comprar. Entendeu? Faz esse dinheiro ficar caro. Aí você puxa os preços para baixo. Bem, nós já estamos no limite, né? Só temos 2 saídas. Ou você puxa os preços para baixo, ou você faz para ver se o consumo privado cai, ou você faz o consumo público cair. Esse é que está sendo o problema maior, está sendo no consumo público. Ele não está sendo puxado para baixo. Então, aí o governo mandou para o Congresso Nacional um pacote de revisão de gastos. Esse pacote, sendo aprovado pelo Congresso Nacional, pode fazer com que a taxa Selic abaixe? Bem, boa pergunta da colega do Wilker aí também. Boa pergunta, sem constrangimento nenhum, sem medo de perguntar, simplesmente questiona o professor e segue o conteúdo, normalmente. Mais uma vez, qual que é o problema disso, pessoal? Já que ele está revisando de já gastos. deu um sinal que não, né? Porque o pacote foi muito aquém do que deveria ser, né? Porque você faz um pacote de... Aliás, não deve nem chamar que é redução de gasto, você não está reduzindo nada lá. É revisão. Um país que precisa reduzir 50 bilhões, aí você manda um pacote que se vai reduzir sim. Então a própria desconfiança está em cima do governo, ele não está disposto a reduzir gastos. Bem, se eu sei disso, o governo precisa bancar, né, esses gastos que estão crescentes. Pessoal, isso daqui claramente tem proteção de direitos autorais. Claramente, isso daqui não tem dúvida nenhuma, tá? Esse tipo de exposição ela é indevida, viu? Se não houver autorização. Agora, se houver autorização, sem problema nenhum, pode publicar, pode postar à vontade. Eu preciso jogar papel no mercado para pegar dinheiro para pagar esses compromissos. Esses papéis, para atrair pessoas para comprarem esses papéis, eu preciso remunerá-los, Elisal, com essa taxa de juros. Então, a taxa de juros é algo que o próprio governo está querendo. Ele não faz o dever de casa. Outra pergunta. Se ele fizesse o dever de casa, chegasse assim, gente, a partir de segunda-feira que vem, tá? Acabou a farra. Né? Com certeza, imediatamente a taxa de juros começava a despencar. Então, mas acontece outra coisa, o Congresso também não aumentou a renúncia fiscal, isso não atrapalha em abaixar Totalmente. A renúncia fiscal é você permitir com que o governo gaste. Então o pacote não vai adiantar ser. Tanto é que depois que saiu o pacote, a taxa, né, o câmbio, que é o termômetro que a gente fala, né? É o câmbio, que ele é imediato, a reação. Ele foi de 6 para 6,6, 6,19, 6,40, né? Aí o Lula lá caiu da cama, aí foi para 5, vai morrer, não vai morrer mais, aí volta para 6. O câmbio vai respondendo, não tem jeito. O aumento do dólar não foi influenciado pela divulgação da reforma da renda, que vai aumentar a isenção do imposto de renda? Não, foi muito mais a frustração com o pacote. Porque eles ficaram um mês para anunciar um pacote, todo mundo, nossa, agora vem. Estão estudando tanto, né, que vai ser uma coisa assim fabulosa, né? E muito óbvia, onde você precisa cortar, né? Não veio nada. Então foi uma frustração, o dólar imediatamente, né? Queria bater em 6,50. Quinta-feira o governo queimou, o Banco Central queimou quase 3 bilhões, né? Não deu nada, hoje já prometeu que ia jogar mais 2 bilhões na economia. E está aí 6,9, 6,10, não sei o que aconteceu hoje de manhã. Mas é porque o mercado realmente esperava mais. Então você deixa muita desconfiança na economia. Isso não é bom, porque aí os riscos ficam muito altos de dar alguma coisa errada, então você vende as coisas tudo mais caras. Uma delas é uma desconfiança interna, mas é uma confiança externa para o momento. Pois é isso que a gente está falando. Você está tendo um problema interno, né? Essa confusão aí que a gente estava conversando agora, mas em termos de um país, você ainda tem uma credibilidade muito grande quando você compara Brasil, né, dentro da América Latina, Brasil com outros países do mundo. O Brasil é um porto seguro. Então eu posso afirmar que é uma desconfiança interna e uma confiança externa na economia brasileira? Isso está muito explícito hoje, né? Bacana. O Brasil tem uma confiança externa nos últimos 20 anos.
principalmente pela entrada, fortalecimento da democracia. Isso aí o mundo está olhando. E aí ele está tendo momentos, momentos bons, né? Tem aproveitado alguns momentos bons. Bem, nos últimos 4, 5 anos aí, realmente o negócio está afundando. Está afundando. Chega um doido, corta tudo. Aí todo mundo começa a morrer de fome. Porque também não adianta só ficar prometendo. Você precisa comer hoje meio-dia e hoje às 18 horas. Né? Não adianta, não, ano que vem eu dou, ano que vem eu não dou, morreu um monte de gente. Aí aparece outro que acha que ele é a solução, eu sou Papai Noel. Aí também, não, eu vou gastar. Gastar dinheiro dos outros é bom demais, né? Dinheiro dos outros. Aí começou a gastar. Pegou o caixa do governo e está gastando. Bem, agora está faltando dinheiro. Então é uma encruzilhada. Então tem esse lado potencial, o Brasil tem um potencial incrível, todo mundo fala isso, por que vocês ainda não deslancharam, né? É aquela história, né? Deus deu tudo, deu sol, deu praia, deu rios, deu montanhas, deu matas, mas deu um povinho também, principalmente político, que puxa para baixo. Então no curto prazo esses problemas realmente estão incomodando. No médio e longo prazo, o potencial é muito grande. Entendeu? Então, mais um corte. Como puxa a inflação para baixo, para puxar ela para baixo, eu tenho que aumentar a taxa de juros. Por isso que o Banco Central aumentou. Por quê? A inflação, gente, está batendo 5%. Não sei se vocês lembram, na Dilma chegou a 11%. Foi impeachment. Impeachment da Dilma. Por quê? Perdeu o controle da economia. E fazendo festa. Politicamente, ela perdeu o controle do país. Então, por que ele não está conseguindo reduzir gasto também? Alguém falou aqui, eu preciso do parlamento do meu lado. Eu preciso ter dinheiro para o parlamento. Está lá no orçamento esse dinheiro. Então, vamos cumprir esse orçamento. O momento agora é de, não tenho como cumprir o orçamento, eu estou gastando demais. Eu preciso gastar com o social. Eu não posso gastar com o político. Mas não está conseguindo fazer isso. Então, o G aqui, a pressão está muito forte. E aí os preços podem perder o controle aí e subirem mais ainda. O problema é que a Previdência, ela foi reformada em 2019 para tudo que arrecadar, conseguir pagar as contas. Bem, hoje ela já está tendo que pegar emprestado no Tesouro. Esse ano vai ser em torno de 15 bilhões ela vai ter que pegar, porque não está dando a conta. Porque o governo está dando aumentos e as receitas não estão acompanhando. Aí, quer dizer, salário mínimo só está ajudando para estourar mais ainda as contas. O salário mínimo ele não pode ser olhado assim diretamente para as questões da economia. Ele tem que ser olhado para o lado social. Você tem que definir um montante no orçamento e executar esse orçamento. Mas não vai dar para dar reajuste todo ano. Talvez não dê. Talvez é aquela história, eu vou só reajustar os preços. Cuidado, Wilker, para não mostrar o rosto da aluna aqui, hein? Cuidado, isso pode trazer problemas também. Vamos lá para o questionamento dele. Só uma dúvida. Isso daí não é um exemplo, junto a questões estruturais do Estado de insegurança jurídica, por exemplo, de que o olhar externo para investimento aqui dentro vai ser mais negativo do que positivo, por exemplo? Porque olha lá o país chamado Brasil, que dá salário mínimo vinculado a inseguranças, que não está atrelado à economia de fato. As leis trabalhistas são inflexíveis, são rígidas, é pior então de se trabalhar lá, de contratar empregados. Insegurança jurídica, o STF, por exemplo, com o caso do X agora é um exemplo clássico disso, suspendendo a plataforma e aplicando multas para elas que cobrou da Starlink, por exemplo, que é outra empresa que não tem nem o domínio completo do Elon Musk, que seria o penalizado pelo X ali. Então, como que uma empresa lá de fora vai olhar positivamente para o Brasil aqui dentro e vai falar, quero levar minha empresa para lá, quero investir lá? Como é que eu vou, né? Você está dando exemplos de problemas estruturais, né? Essas questões são conjunturais, do dia a dia. Essas questões são estruturais, que também incomodam. Essas questões, por exemplo, de insegurança jurídica, é um problema sério, mas vai mexer nisso. Não vai ser hoje, amanhã, mas tem que ser tocado nesses assuntos. No Brasil tem uma frase, do antigo presidente, do antigo ministro aí, no Brasil, até o passado é incerto. Até o passado é incerto. E é um pouco isso mesmo, Eles tomam as medidas há 2 anos
Aí todo mundo entra na regra, quando chega agora, ó, aquela medida não vale mais não. Muda ela. Aí, pô, você vai mudar ela. Deixa eu acelerar esse vídeo aqui, pessoal, porque parece que vai ficar só nessa aula aqui mesmo. Vamos lá, velocidade 2.0. Se você tá assistindo já na velocidade 2.0, dá uma segurada aí, senão você não vai entender nada. Você tem que mudar 2 anos pra trás da sua vida? Bem, no Brasil isso acontece. Bem, como é que eu vou pra um país desse? E hoje eu vou contratar pessoas com essa regra e daqui a pouco, não, essa regra mudou há 2 anos. Muda lá atrás. Entendeu? Nem vem. Então já se tem a medida, né, do tamanho que essas coisas, né, impactam negativamente, né? A excessiva politização, por exemplo, do Supremo. Eu procuro perguntar assim pra vocês sabem, me digam um nome de um ministro do Supremo americano. Vocês já foram na corte alemã, né, no Supremo da Alemanha? Né, vocês sabem nem se existe. Né? Essas instituições são escondidas, são calmas. Né? No Brasil é notícia de jornal todo dia, Dino, né, Super Dino. Né? Você está falando do jogador do Vasco, né? É o ministro do Supremo. Né? Isso é péssimo para o país. Você tem um Supremo que a insegurança jurídica tem muito a ver com o Supremo. É uma corte muito politizada. Né? Isso afeta, é claro, a sociedade, afeta a economia. Né? Isso chama-se insegurança jurídica. Né? Então, se viesse a insegurança jurídica de um ponto nas questões mais pontuais, no estado tal, não, está vindo de Brasília. Então tem muita coisa para se consertar nesse país. Né? Realmente o Brasil é muito fechado, a democracia é muito recente, né? Mas isso precisa ser pensado. Precisa ser medidas que você abra mais a economia. Outro problema é você também dar muitas benesses sociais. Né? Há situações aí de um Bolsa Família está ganhando R$ 1.600, mais do que o salário mínimo. Então por que você ficar em casa e receber as bolsas? Para quem trabalhar 6 da manhã, ônibus lotado, chovendo, chefe chato, para ganhar R$ 1.600, se eu ganho de bolsas em casa R$ 1.600. Entendeu? Então tem que se balancear isso. Se realmente esses benefícios não estão tirando as pessoas das empresas, aí sim. Isso seria o correto. Você dá salário para as pessoas, ao invés de dar bolsas. Você tem que medir isso. Infelizmente, no Brasil, poucas pessoas medem isso para tomar decisões em cima dessas medidas. Então, muito pelo lado populista, pelo lado, eu quero ganhar bolsa, eu quero ser reeleito. Aí, sim. Porém, o caixa do governo não aguenta. Né? Uma pessoa que recebe bolsa, entre aspas, ela paga um pouquinho, porque ela compra mercadorias, né? Mas ela não paga imposto, por exemplo, na empresa. Porque ela não foi na empresa, ela tem que receber uma bolsa. A pessoa que recebe um salário lá na empresa, ela paga imposto lá sobre o salário dela. Então, isso é caixa do governo. Né? Então, essas contas todas que tem que ser feitas. Então, esse desemprego aqui, alguns falam que no Brasil, em torno de 20 milhões de pessoas, né, estão desempregadas por causa desse tamanho de salário mínimo. Porque tem gente querendo trabalhar, né? Mas as empresas não estão ofertando. Acabou. Eu não consigo pagar isso aí que eu sou obrigado a pagar. E não o mercado pagaria as pessoas. Mas o governo mandou eu pagar aqui. Bem, é isso, pessoal. Mais uma aula aqui publicada pelo Wilker Leão, mais um trecho dessa aula, né, praticamente. E como eu já disse pra vocês nos vídeos anteriores, isso daqui sim tem proteção na norma de direitos autorais. O Wilker Leão tem que ficar muito ligado nesse detalhe, porque isso pode sim trazer prejuízos pra ele. Agora, nos comentários dos vídeos anteriores, o pessoal fez uma confusão absurda. Muita gente tá comentando assim, não pode gravar, não pode gravar, não pode gravar, não pode gravar. Não para de falar que não pode gravar professor dando aula. Isso não é verdade, tá? Não existe no ordenamento jurídico brasileiro nenhum dispositivo legal, nenhum precedente jurisprudencial, nenhuma súmula de qualquer tribunal que proíba esse tipo de gravação. Não existe essa proibição, gente, tá? Se vocês encontrarem aí algum dispositivo dentro do nosso ordenamento jurídico que esteja em vigência, que proíbe a gravação dos professores na sala de aula, no exercício da sua função, professor este, servidor público, investido em cargo público, em exercício da sua função pública, não existe nada no ordenamento jurídico. Me mostra aqui nos comentários esse dispositivo, por favor, porque a problemática toda que envolve essa situação do Wilker não está relacionada à gravação, e sim à publicação. A publicação desse material que gerou todo esse rebuliço na internet e também vai gerar uma série de decisões judiciais para firmar o precedente sobre esse tema, principalmente no que diz respeito à atuação do servidor público e às possíveis faltas administrativas, civis e penais desse servidor público em exercício. É isso que está em discussão nesse caso do Wilker Leão, e não a gravação em si. Eu mesmo, na minha época de graduação, eu gravava todas as aulas da faculdade, exatamente todas. Eu me preparava para concurso, então assim, eu já até comentei isso com vocês em outros vídeos aqui do canal. Eu levava o meu computador para a sala de aula, colocava o celular de lado, gravando tudo que o professor tá falando. Enquanto o professor tava dando a aula dele, eu tava estudando material de concurso ali no meu computador com fone de ouvido, tranquilamente. E por que eu fazia isso, gente? Eu fazia isso para ganhar tempo. Porque eu pegava esse áudio quando chegava em casa e colocava para rodar ali na velocidade 2,5 e dava para entender perfeitamente tudo que o professor estava dizendo, e eu conseguia reduzir o tempo de uma aula pela metade. Eu usava dessa estratégia justamente para eu ganhar tempo, porque aí no momento da ministração da aula, na verdade, lá na sala de aula presencialmente, eu tava estudando material de concurso. Eu tava ouvindo uma videoaula mais técnica sobre assuntos que nada tinham a ver com aquela disciplina que eu estava ali presencialmente. Aí quando eu chegava em casa, assistia exatamente a mesma aula que eu assisti na faculdade, só que com tempo pela metade, e isso me economizava muito tempo. Eu conseguia estudar mais conteúdo, aumentar a minha área de abrangência de estudos dentro do direito, e o melhor de tudo, economizar tempo. Não perdia tempo com essa
essa estratégia. E qual que é a ilegalidade de gravar uma aula? Qual que é o crime de gravar uma aula? Não existe. No nosso ordenamento jurídico, não existe proibição expressa. E eu até aconselho você, aluno, principalmente de instituição pública, a gravar as aulas. Mas não é pra você publicar na internet não, tá? Não faça isso, por favor. Porque o Wilker fez isso e ele vai colher as consequências no futuro dessa atitude, com certeza. Eu oriento você a gravar suas aulas justamente pra se proteger. Você precisa de proteção contra qualquer tipo de autoridade pública que possa, de alguma forma, cometer qualquer prática ilícita contra você e você precisa de ter a prova dessa prática ilícita. Lembrando, não é pra você publicar na internet. Se você fizer isso, você vai ter problemas. Mas sabe aqueles casos de abuso cometidos pelo professor, superior e hierárquico em relação aos alunos? Então, como que você produz prova sobre isso? Muito simples. Você produz prova disso gravando. Sabe aqueles casos de abuso de autoridade, onde o professor usa da sua autoridade pública naquela sala de aula para obter vantagens indevidas em seu desfavor? Então, como que você vai conseguir provar isso? Gravando. Não é para publicar na internet, não. É para levar para a autoridade competente apurar possível falta administrativa, possível ilícito civil ou até mesmo ilícito criminal. E qualquer tentativa de se impedir que você produza prova de possíveis abusos cometidos por uma autoridade pública, isso vai fazer você sujeito a qualquer tipo de prática abusiva. E isso é perigoso. Você tem que ter o direito de fazer esse registro. Porque, por exemplo, vamos supor que o professor cometa uma falta administrativa, no caso, a doutrinação político-partidária dentro da sala de aula. Como que você vai conseguir provar isso para o órgão responsável pelo processo administrativo se você não tem uma prova? Vai ser a sua palavra contra a do professor. E você acha que a corregedoria ou o órgão responsável por essas apurações de faltas disciplinares vai acreditar em quem? Em você, um aluno, um usuário de serviço público ou nos demais colegas docentes? O que você acha? A palavra de quem que vai valer? No final das contas, a palavra de quem tem a prova é que vale. É por isso que eu digo pra você, grave as suas aulas, grave o seu atendimento público, grave a sua abordagem, porque você tem que se proteger contra qualquer autoridade pública que possa, de alguma forma, usar a sua posição de autoridade para cometer qualquer tipo de prática ilegal contra você. Seja essa ilicitude, civil, administrativa ou criminal, não interessa, você precisa se resguardar. Se você na sala de aula do ensino público perceber que o professor comete uma falta capaz de atrair a responsabilidade administrativa, você tem que pegar esse material, essa prova e levar para o órgão responsável para essa apuração. Se o professor comete uma ilegalidade no âmbito civil, você precisa pegar essa prova e ingressar com pedido judicial lá na Justiça Comum para responsabilizar civilmente esse professor. E também, se o professor comete uma falta que pode ser caracterizada como crime, como que você vai provar isso em juízo? Como que você vai levar à delegacia alguma prova, além do seu depoimento como usuário daquele serviço? Você precisa de uma prova material, você precisa de uma prova concreta. Então eu te aconselho, grave tudo, mas por favor, não poste na internet, não sai divulgando aí a imagem das pessoas não, porque isso pode te trazer problemas. Eu te aconselho a gravar para sua segurança, para resguardar o seu direito e para que você se proteja. E uma vez que o professor ou qualquer autoridade pública sabe que você está registrando aquele momento, isso por si só pode impedir a prática abusiva ou ilícita por parte da autoridade pública. Consegue entender o tanto que isso é importante? Você precisa se proteger, tá? E muitas pessoas aqui nos comentários dos vídeos começaram a questionar sobre a validade, a possibilidade ou não da gravação, porque acabaram confundindo a gravação com a publicação. São coisas totalmente diferentes. Gravação é uma coisa e publicação, divulgação dessa imagem é uma outra coisa totalmente diferente. E qualquer pessoa leiga, não precisa ser alguém vinculado ao mundo jurídico para saber essa diferença, não. Isso é muito simples de se entender. Então, mais uma vez, se você encontrar algum dispositivo legal, algum precedente jurisprudencial, alguma súmula de qualquer tribunal ou jurisprudência correlata que proíba a gravação em si da atuação desses servidores públicos, coloca aqui embaixo que eu quero analisar esse precedente jurídico com calma junto com você para verificar se não existem outros elementos ali que proibiram esse tipo de registro. Porque em relação à gravação em si, não há nenhuma proibição legal, tá certo? E muito obrigado para você que esteve no vídeo até agora. Lembrando que eu vou acompanhar esse caso do Wilker Leão até o final. Essa ação do mandado de segurança ainda não terminou, tá? Aquela decisão que indeferiu o pedido liminar e a decisão do tribunal que manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar não coloca fim ao processo de jeito nenhum. O processo ainda continua. E eu quero analisar a decisão final nesse processo pra gente entender como que o tribunal vai enxergar toda essa situação, tá certo? Se você gostou do assunto do vídeo de hoje, deixa o seu like, por favor. Se inscreva no canal, tá? Porque toda semana eu trago conteúdo jurídico aqui pra você e isso faz com que você aprenda um pouco sobre o direito nas questões cotidianas e nas decisões da vida prática. Isso vai fazer com que o direito fique ainda mais fácil pra você, quando você vê na prática ele se concretizando, tá certo? Então eu espero você na publicação do próximo vídeo. Um abraço e até lá!